Nosso tema de hoje, desconfiança no relacionamento, né? E também vou dar algumas dicas para vocês se tornarem... na verdade não são nem dicas, né? Eu vou falar sobre alguns comportamentos que vocês têm que começar a observar e a ter para que vocês sejam mulheres mais confiantes, né? Para que vocês confiem mais em vocês e no relacionamento de vocês, ok? O que é a confiança dentro de um relacionamento? A confiança dentro de um relacionamento, se não existe isso, né? Porque ela é a base, tá? Então a confiança, ela é a base de um relacionamento saudável. E se você não tem a confiança no seu parceiro, se o seu parceiro não confia em você, o teu relacionamento não é saudável, né? Então o seu relacionamento passa a ser um relacionamento desgastante, ok? E aí nós temos a insegurança. O que é insegurança? O que causa insegurança? A insegurança, ela causa inúmeras brigas, conflitos entre o casal, né? Entre os parceiros, tá? Desde o ficante até o marido, né? Então o que eu vou falar hoje serve para todos os casos. E a desconfiança, que é o nosso tema, ela é o resultado do quê? Da insegurança, tá? Então, uma mulher, né, que é muito desconfiada, ela é uma mulher insegura. E aí nós vamos tentar entender o porquê desta insegurança, ok? E a insegurança, ela pode vir, tá? De algumas causas. E a principal delas é... né, da sua criança ferida, né, de traumas passados lá na sua infância, e nós falamos muito isso na semana passada, ou também pode ser causada por uma infidelidade. Alguém comentou aqui, olha, ele esconde o celular, então às vezes o comportamento do teu parceiro te gera insegurança, né, não tem como não gerar. Por isso que não adianta nada a gente ter uma aula e também falar sobre, né, uma live sobre confiança, sobre aprender a ser uma mulher mais confiante, uma mulher mais equilibrada, se você também não sabe escolher. Por quê? Porque se você escolhe, ou se você tem na sua vida um homem que não vale nada, um homem que é mulherengo, um marido que já traiu, um namorado que já traiu, fica muito mais difícil. Tá? Fica muito mais difícil. Por isso a importância, né, de se autoconhecer para poder saber, inclusive, escolher um homem de valor, um homem decente, ok? Um homem de caráter, né? Então a gente tem que saber escolher sim, tá? Uma das principais coisas que a gente tem que fazer, tem muita gente entrando, eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar porque ainda tem muita gente entrando, tá? Então uma das dicas, digamos assim, né, um comportamento que é muito importante que você tem que prestar atenção é em como você alinha as suas expectativas, tá? O que é isso? Eu vou explicar. Boa parte das nossas frustrações, das nossas decepções, elas surgem, né, elas são decorrentes, tá, de expectativas que nós criamos. Então vejam bem, eu tô falando aqui de um relacionamento com um parceiro bacana, né? Então você tem um relacionamento com um parceiro bacana, mas você cria expectativas muito elevadas, né? Então, ou seja, você tá muito à frente, né? O teu parceiro ainda tá aqui, você já tá aqui, exigindo coisas que não é o momento, digamos assim, de exigir, tá? E aí, se o seu parceiro, né, não faz... não vai de acordo com as expectativas, essas enormes expectativas que vocês criaram, o que acontece? Você se frustra. E aí você se frustra, você começa a se tornar insegura. Ou a sua insegurança, ela começa a ser despertada como forma de gatilho, né? Dependendo de algumas situações, isso vem como forma de gatilho se você tem um trauma passado. Tá? Porque a gente tem que ter a consciência de que não existe ninguém perfeito, não existe relacionamento perfeito, não existe o homem perfeito nem a mulher perfeita.
né? Existe, a gente fala, né, do relacionamento dos sonhos, existe um homem de bom caráter, mas a gente sempre vai ter, em uma relação, em um relacionamento, a gente sempre vai ter questões para serem discutidas, para serem analisadas. E quando eu falo discutidas, não é discutidas no sentido de briga, né? Mas para serem ideias trocadas e conversas. Então, o primeiro passo para vocês, tá? O primeiro passo para vocês começarem a acabar com essa desconfiança é você, primeira coisa, a gente vai começar a definir qual é o grau de seriedade do relacionamento. Então, você tá com ficante, as meninas que estão assistindo aqui. Quem tá com ficante é um grau, tá, de seriedade. Quem tem um namorado é um outro grau, né? Hoje em dia a gente pula o noivado, mas algumas pessoas não. Mas se você tá noiva, é um outro grau. Se você está casada, é um outro grau. E se você é amante, também tem um grau de seriedade aí que você tem que observar bem e com muito cuidado. Então, o primeiro passo é você vai pegar o teu relacionamento e vai analisar qual é o grau de seriedade desse relacionamento. E aí, para você não se decepcionar, tá? Você tem que ter em mente o seguinte: como você está neste relacionamento? O que significa este relacionamento para você? Então, você tem o teu grau de relacionamento. Vou pegar aqui um exemplo. Você é uma ficante. Então, você tem que saber o que envolve um relacionamento quando você é ficante. E vamos falar de ficantes, tá? De pouco tempo. Para ficante de 2, 3 anos, 1 ano, aí já não tem seriedade nenhuma esse relacionamento, não tem grau de seriedade, né? Para essa pessoa que tá ficando somente com você há mais de 4, 5, 6 meses, não existe um grau de seriedade para que isso dê certo, tá? Claro que tem, né? Toda regra tem a sua exceção, pode até ser, enfim, que a pessoa ela esteja precisando definir alguma questão, mas isso é realmente uma exceção. Então, o ficante, que é o eterno ficante que eu falo, então tem que observar, o eterno ficante, ele não tem grau de responsabilidade nesse relacionamento e só você tem o grau. Vamos pegar um relacionamento de um ficante, aí você acabou de conhecer a pessoa, fez 2 meses, 3 meses. Então você pensa que você já está em um relacionamento com ele. Então você já se dedica, você não sai com ninguém mais, você não sai nem mais com as suas amigas, né? Você já está se dedicando demais, até para uma mulher casada tem que ter as suas amigas e sair. Mas você está ali se dedicando 200% para um ficante, tratando um ficante como se ele fosse já o teu marido, nem namorado. Fazendo planos, olha lá, né? Aquelas expectativas acima do que é importante. Enquanto o teu ficante, na cabeça dele, tá lá 2, 3 meses, ele só tá te conhecendo. Você já fez plano de casar, já sabe como que vai ser, tem uns programinhas aí, tu já botou tua foto, botou a foto dele para saber como que vai ser o filho, a carinha do filho. Ou seja, você já tá, a sua expectativa tá lá em cima, você já tá delirando e para ele tá te conhecendo. Por quê? Porque ainda é um ficante, de repente ele tá vendo se vale, ele tá te analisando, né? Ele tá vendo se vale a pena ficar contigo. Que é o que você tem que fazer quando você também é uma ficante. Para que serve o começo de um relacionamento? Para as pessoas se conhecerem, para as pessoas saberem onde estão pisando, para começar a observar os sinais que o parceiro dá, né? Então, se esse cara vale a pena eu ter um relacionamento com ele, e aí vamos supor, você já tá namorando com a pessoa, qual que é o próximo passo para saber se você quer casar com essa pessoa? Será que vale a pena? Por exemplo, eu tenho um namorado, um exemplo, tá, gente? Eu tenho um namorado que briga comigo, que grita comigo, que é enfim, meio doido, né? Meio desequilibrado. Vale a pena eu casar com uma pessoa assim? É claro que não, tá? Então, cada etapa de um relacionamento, ela tem que ser analisada, e a gente tem que analisar mesmo. Por quê? Porque você vai dividir a vida com uma pessoa, você vai dividir o mesmo teto com essa pessoa, você pode ter filhos com essa pessoa, né? Então, não vale ter o desespero de ter qualquer pessoa, você tem que saber escolher, é muito importante. Por quê? Porque se você não sabe escolher, você criou expectativa demais, porque o cara de repente é bonito demais e tá ali
Você tinha ali um padrão de homem, né? Ele é bem parecido com aquilo que você gosta, então eu vou pegar o que a mulherada gosta, né? Aí por experiência dos meus atendimentos, aquela barba cerrada, aquela cara gostosa, aquele, né, homem triângulo que todo mundo gosta, que vai pra academia, que tira... Ou seja, aí você tá saindo com um cara deus desse, um deus, né? Tanquinho. Tá saindo com um deus desse. Aí você pronto, você já quer ter filhos com ele. Quando você vai ali, em meia hora, nem isso, 10 minutos de Instagram, tu vê que ele chama todo mundo de linda, que ele curte todo mundo, que ele quer todo mundo. Vale a pena até se dedicar um tempo da tua vida, um tempo pra ficar, se você quer um relacionamento sério, tem que pensar isso, né? Tem que pensar nisso. Se você quer um relacionamento sério, será que vale a pena você estar com uma pessoa que tá na fase de curtição, tá na fase da noitada? Tudo bem, é uma decisão dessa pessoa. Então, alinhe as suas expectativas, tá? Não crie de expectativas demais. Você precisa primeiro saber qual é a seriedade do teu relacionamento, tá? Do teu relacionamento. Então, qual é essa seriedade para que você não exija além da conta do teu parceiro, tá? E para que você também, né, só você não namore com ele. Isso acontece muito, tá? Muito, né? Tem muitas seguidoras, inclusive, que eu abro as minhas caixinhas e elas falam: Alexia, ele marcou de sair comigo, já tá saindo comigo há 3, 4 meses e ele sumiu, desapareceu durante o final de semana todo e apareceu na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Então pensa comigo, olha os sinais que esse homem tá dando, né? Ou seja, você tá ali se resguardando, se guardando para ele, se dedicando para ele, não sai quando ele tá tendo uma vida de solteiro. E para você, na sua cabeça, porque você já está saindo com ele há 4 meses, ou 3, 4 meses, você, na sua cabeça, você já é namorada dele. Então, tem que tomar muito cuidado, ok? Você precisa conhecer os seus sentimentos, tá? Mais pro finalzinho, eu vou responder algumas perguntas aqui, que eu tô vendo que vocês estão colocando perguntinhas, e podem continuar colocando, tá, meus amores? Porque eu vou tentar responder o máximo possível para tentar ajudar vocês. Então, segundo passo, conheça os seus sentimentos. A segurança, ela é conquistada quando você é capaz de administrar os seus sentimentos. Falei isso também nas lives da semana passada, e em outras lives, né? Uma mulher que sabe administrar os seus sentimentos é uma mulher empoderada, né? Ela sabe administrar, ela sabe resolver um problema, ela sabe o que ela quer para a vida dela. Então você precisa conhecer os seus sentimentos, os seus desejos, ou seja, a sua segurança, ela é conquistada. Para você ser uma mulher segura, você precisa conhecer os seus sentimentos, tá? Então, quando você conhece os seus sentimentos, você é capaz de controlar esses sentimentos, né? Você consegue raciocinar e tomar decisões mais acertadas. Então, para você controlar esses sentimentos, então, se você teve um sentimento de ciúmes, de raiva, você vai analisar da onde veio, qual foi o gatilho que despertou isso, se isso é coerente, se isso não é coerente, se isso faz parte de uma ferida, né, de um trauma que você teve no passado. Então, se você tá com o teu namorado, por exemplo, e perdoou uma traição, e ele deu outras, enfim, deu uma sumida, escondeu o celular, fez coisas desse tipo, então você sabe, quando você conhece os seus sentimentos, você sabe se ali é para desconfiar ou não, entendeu? Então, se você tem um namorado, um marido, o cara é bacana, ele nunca deu nenhum motivo para você desconfiar dele, mas o seu antigo casamento, o seu antigo namorado vivia te traindo, era um relacionamento abusivo, você tem sequelas ali. E aí, se você não tratar isso, se você não cuidar disso, o que vai acontecer? Você vai descontar em quem você está hoje. Então você precisa saber se uma insegurança, se o que aconteceu, um gatilho veio e te trouxe a
a sensação de insegurança, de ciúmes naquele determinado momento, você precisa saber se isso foi real, aquela situação foi real, se aquilo foi um gatilho que foi despertado por um trauma passado. Então é importante você conhecer os seus sentimentos, é importante você conhecer as suas feridas emocionais, tá? Você precisa parar para refletir. Então, sempre que vier essa sensação de insegurança, de ciúmes, né? Geralmente quando vem insegurança, vem os ciúmes bem juntinho. Você para refletir se esta insegurança ela veio através de um gatilho, de algum trauma que você já teve, tá? De que você lembre, no caso de uma traição anterior, ou do parceiro atual, né? Ou de um parceiro anterior, tá? Quando você faz uma terapia ou quando você pratica o autoconhecimento, você começa a conhecer as suas feridas emocionais, então você sabe que lá atrás, na tua infância, você teve algumas feridas emocionais, e aí se você se autoconheceu, você vai parar para pensar se aquela ferida lá de trás não pode estar despertando um gatilho no teu relacionamento agora, nesse relacionamento. Quando você começa a identificar isso, você consegue evitar muitas brigas. Às vezes a gente perde um cara muito legal na nossa vida, porque a gente não consegue evitar brigas, porque a gente cria brigas. E muitas vezes nós também despertamos gatilhos, né, nos nossos parceiros. O que acontece? Os nossos parceiros, eles também têm as feridas emocionais, os traumas deles. Então, às vezes, um comportamento nosso que não foi proposital, despertou ciúmes no teu marido, no teu namorado. Então, quando você entende que um comportamento seu despertou isso, e eu tô falando de um relacionamento com um homem bacana, não tô falando de um relacionamento com um homem ciumento ao extremo, um relacionamento tóxico neste momento, porque um relacionamento tóxico, qualquer coisa que você faça ou não faça vai gerar confusão, vai gerar briga. Por quê? Porque o teu parceiro tem um desequilíbrio, né? Mas num relacionamento normal, quando você identifica as suas dores e sabe, inclusive, né, escuta o teu parceiro, sabe dos traumas e das dores dele, com uma boa conversa, você consegue resolver os conflitos. Isso realmente é importante, tá? Bem importante. Se a sua desconfiança, né? Então você parou, você analisou aquele gatilho, você analisou aquele momento da sua desconfiança, tá? Você vai ver se essa desconfiança, se o indício dessa desconfiança faz realmente sentido. Alguém falou ali, que tá lá atrás, eu não vou conseguir buscar agora, senão vou atrapalhar vocês, mas teve um comentário aqui que, assim, ele vive escondendo o celular. Pensem comigo. Eu não sei se é namorado, se é... Desde o ficante até o marido, ele chega, vamos supor, pega um ficante que chega na tua casa, ele dá o celular no silencioso o tempo todo. Se é a primeira vez, segunda, terceira que você tá saindo, tudo bem, tá, gente? Porque aí, o teu ficante, enfim, ele é um ficante, ele tava solteiro, você tá solteira, né? Então ele tem outros contatos, como você também tinha outros contatos. Então pode ser que vocês estão se conhecendo, ou seja, ele colocou ali no silencioso para não atrapalhar, tá? Mas depois de um tempo, você já tá saindo com esse ficante, ele vai lá dormir na tua casa, você vai lá dormir na casa dele, já tá lá, ali 2 meses, o celular dele continua no silencioso total, né? Ele só olha o celular lá no banheiro. Gente, tem alguma coisa errada. O que é errado, né? Ele tá ficando com muito mais pessoas. O sinal é claro, né? Então, quando você começa a ficar, você tem que ter uma evolução no relacionamento ficante. Isso vai evoluindo, tá? Então, nas primeiras semanas, tudo bem, mas depois tem que ser com mais calma, né? Ou seja, ele tá ali, já não tem muitos, ou seja, vibrou. Ele olha, ele pode responder agora, pode responder mais tarde. Então, comecem a observar isso. Agora, você tá casada com um cara, o cara chega em casa, teu marido esconde o celular, você não pode encostar no celular dele.
que que ele tem a esconder? É duro? É. Ouvir isso? É. Mas o que que ele tem a esconder? Entendeu? Cada relacionamento é um contrato, né? É óbvio que nós temos que ter a nossa privacidade, mas até onde vai a privacidade, né? Então, tem alguns... por exemplo, eu sou o tipo de mulher que eu, Alexia, não me importo, né, do meu namorado ter grupos de homens ali no WhatsApp. E o que rola nesses grupos de WhatsApp? Um bando de mulher pelada, né? Eles adoram mandar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu sou o tipo de mulher que não me importo, tá? Por coincidência, né? O meu não tem, né? Ele tem lá um grupo de WhatsApp de amigos do tênis. Mas vira e mexe deve rolar ali alguma coisa, mas eu não me importo. Se você é uma mulher que se importa e que seu marido, namorado vive vendo pornografia, isso te incomoda, isso tem que ser resolvido com ele. Agora, se ele tá o tempo todo escondendo o WhatsApp de você, seja por causa de grupos assim, seja por causa de alguma outra mulher do trabalho, alguma conversa, então isso tem que ser conversado. Se já foi conversado e não se resolveu, tem que pensar se esse relacionamento vale a pena. Por quê? Porque o desgaste é grande demais. Porque uma pessoa, quando ela está com a gente, ela não tem que ter vontade, tá, de estar com outra mulher. Não é admirar, né? O homem ele é muito visual, né? Então ele imagina, ele viu, ele imagina. E existem mulheres lindíssimas. Então ele achar uma mulher bonita é uma coisa, agora ele ir lá desejar, cobiçar e ficar trocando telefone, isso é uma outra coisa. Então você tem que saber com quem você se relaciona. Você tem que saber quem você coloca na sua vida, né? Ai, Alexia, mas eu casei, meu casamento estava tudo indo muito bem. Em determinado momento, né, o casamento, sei lá, meu marido começou a esconder as coisas, então isso tem que ter um resgate aí desse relacionamento, tem que ter uma conversa, às vezes tem que ter uma terapia de casal, para poder tentar resgatar e resolver o problema em si. O que não dá é você continuar casada com um homem que continua escondendo o celular, continuar casada com um homem que continua te traindo. Tá? Então, alguma solução tem que ter ali. Senão o teu sofrimento vai ser perpétuo, né? E isso não vale... enfim, o preço da nossa saúde, o preço do nosso bem-estar não vale... homem nenhum merece esse desgaste emocional nosso, tá? Então você vai analisar se as suas desconfianças, se elas têm algum indício. Tem algum indício, faz sentido, ou se é fruto da tua mente, de uma mente ansiosa, de uma mente uma mente ferida, né, de uma criança ferida que está cheio de traumas. Se for fruto de uma mente ansiosa, ferida, você tem que se cuidar, você tem que se autoconhecer e tratar dessas feridas para que você não perca uma pessoa bacana. Se isso for fruto, né, se a tua insegurança ela é fruto as suas desconfianças, ela é fruto e faz sentido, você tem que rever a pessoa, rever o tipo de relacionamento e rever a pessoa com quem você está, se vale realmente a pena. Uma outra dica que é fundamental, que a gente invista no diálogo. O que é isso, Alex? É aquilo que eu estava falando antes, conversar. Quantas pessoas eu atendo, quantas mulheres eu atendo que elas dizem, eu pergunto, você comentou isso com ele? Não, não comentei, porque tem medo de brigar, que ele brigue, porque tem medo, porque às vezes o parceiro é explosivo, porque o medo de perder é tão grande, porque aí tem ali uma ferida emocional, né, da rejeição, do abandono, então o medo de perder é tão grande que a pessoa vai engolindo aquilo, porque mesmo ela tem medo de falar, olha, eu vi você com outra mulher, entendeu? Eu vi você com outra mulher, por quê? Porque ela tem medo de perder, ela tem medo do abandono. Então, ela engole tudo isso, se submete a estar com um homem que trai. Este é um exemplo, mas é um exemplo bem comum. Ela se submete a estar com um homem que trai, por quê? Por medo de estar sozinha. Então é necessário, né, o diálogo, é necessário você conhecer a pessoa com quem você está, tá? A gente fala conhecer a pessoa com quem você está, parece que é só a pessoa que você está começando a se relacionar.
Claro que a gente começa a se relacionar, a gente precisa conhecer, mas às vezes a gente fica casada ou namora por um bom tempo e não conhece a pessoa que a gente tá. Por quê? Porque não tem diálogo no relacionamento. O que é o diálogo? É absolutamente tudo. É tudo de bom e tudo que te incomoda. O diálogo ele é fundamental, saber conversar, saber se expressar, saber falar dos seus sentimentos e ouvir o seu parceiro e ouvir as queixas e não tomar, né, quando um parceiro faz uma crítica, não tomar isso como, enfim, com birra, com raiva, ouvir para saber se essa crítica ela tem um fundamento, se ela não tem, porque não é só a gente que também tem ciúmes, não é só a gente que também tem insegurança. Então, como que você conhece o outro? Como que você conhece o teu parceiro? Conversando com ele, tá? Você conversa, você analisa e você vê as atitudes dele. Então, uma coisa tem que andar junto, né? Não adianta ele falar e ter outros comportamentos que são diferentes do que ele fala. Tá? Então essa é a importância de você saber analisar com quem você está se relacionando, de você saber identificar os sinais. Por isso que eu venho escrevendo, postando, fazendo lives sobre os sinais. A gente fala os sinais que os homens dão. Eu posso enumerar uma série de sinais, mas você precisa saber identificar esses sinais. Porque não é uma cartilha, né? Não adianta você decorar essa cartilha. Claro, tem um sinal que é o sinal do esconder o celular que a gente estava falando mais cedo aqui na live. Este é um sinal de atenção. Mas tem outros sinais que são mais sutis, entendeu? Tem outros sinais que são mais sutis. Então a gente tem que observar, porque cada ser humano é diferente um do outro. Alguns parceiros são mais expressivos, outros são menos. Então a gente tem que saber sim identificar os sinais. É muito importante. Nós não podemos colocar na nossa vida qualquer pessoa por medo da solidão. Por medo da solidão. Porque senão o que acontece? Você entra e sai de relacionamentos muito parecidos. Muito parecidos. E tá mais infeliz do que feliz. Tá mais infeliz do que feliz. Então é muito importante que você tenha o diálogo, que você conheça o seu parceiro. Sempre que algo te incomodar na tua relação, e isso pode ser um ficante e pode ser até o marido, incomodou? Diga. Você precisa saber o momento para dizer, né? A forma como você fala, tá? Mas você precisa dizer. Você precisa falar este comportamento que você teve naquele dia ou ontem, você espera um pouco a poeira baixar e fala, isto me incomodou. Por exemplo, este comportamento de você curtir, outro exemplo que é muito recorrente. Nós estamos namorando e você curte o tempo inteiro fotos de mulheres, de amigas que estão no seu Instagram, por exemplo, porque todo mundo olha, né, para saber quem curtiu, quem não curtiu. Algumas olham mais, outras olham menos, mas se é uma mulher insegura, e a gente está falando aqui de insegurança hoje, então a insegurança faz ali, dá uma stalkeada, dá uma olhada. Então, se você tem um parceiro, um namorado que está curtindo o tempo todo foto de mulher, o tempo todo foto de mulher, né, e mulher de biquíni, ou que às vezes faz comentário, né, às vezes manda carinha, manda aquela carinha, um emojizinho, um coraçãozinho no olho, isso te incomoda? Eu acho que incomoda qualquer mulher, tá? Talvez a menos desencanada possível, mas enfim, eu acho que incomoda isso qualquer mulher. E aí eu tava aqui lembrando, né, de ontem uma seguidora, ela falou, Alexia, ela, enfim, conversando comigo, ela falou, olha só, ele curte todas, curte um monte, mas não me curte, não curte as minhas. Então você tem que conversar com ele, falar, namorado, ficante, não vai falar isso pro ficante de 2 dias, pelo amor de Deus, tá? O ficante aí já de uns 2, 3 meses. E tem uma forma, né, bonitinha da gente falar isso, né? Olha, esse comportamento teu tá me incomodando. Principalmente se for teu namorado, se for teu marido, ainda mais. Tá me incomodando. Você tem que
você tem que ser confiante para poder dizer para a pessoa, isto me incomoda. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso? Né? A primeira vez que você conversa com a pessoa sobre isso, você não vai chegar gritando, brigando. Por quê? Porque você já chega criando uma briga. Então tem a técnica sanduíche, tá? Então primeiro, a gente usa isso muito com criança, mas isso serve para adulto também, tá? Primeiro você elogia, você depois dá a sua bronca, digamos assim, fala o que te incomoda e depois você elogia de novo. Quando você chega para um homem já esbravejando, já gritando, já falando puta, né, já tá lá com sangue, né, no olho, tudo bem. Tem horas que realmente a gente tem vontade de chegar já enforcando e nem falar nada. Mas aí já é um relacionamento disfuncional, né? Mas aí você chega pro teu parceiro, você tenta chegar calma, converse, fale, olha, você gosta, um exemplo, né? Você gosta de determinadas coisas, por exemplo, eu sou uma mulher, você pode dizer para ele, que não tem o hábito de ficar curtindo outros homens, por quê? Porque eu respeito você, porque eu acredito que se eu ficasse curtindo outros homens, isso te incomodaria, namorado ou marido, entendeu? Te machucaria, então eu tenho um respeito por você. Isso é um exemplo, tá, gente? Se vocês, cada uma vai falar, né, com o teu parceiro da melhor forma possível, que cada um tem o seu jeitinho, mas não pode ser o jeitinho explosivo nesse momento, senão não vai surtir efeito. E aí você fala, olha, mas eu tenho este comportamento com você, eu não saio curtindo todo mundo porque eu te respeito, mas você tá fazendo isso, e isso está me machucando, isso está me incomodando. Então eu queria ver como que a gente pode resolver, né? E aí você vai analisar, vai ouvir o que ele tem para dizer e vai analisar como vai ser o comportamento dele dali para frente, tá? Se você chega esbravejando que você viu que curtiu, que você viu que, enfim, você já chega brigando. Agora, isso é para quando é a primeira vez. Mas se você já tem um cara na tua vida, um homem, que já está curtindo o tempo inteiro, falando o tempo inteiro, você já cansou de falar com ele, ele te ignora completamente, ou ele fala, eu curto mesmo, eu sou assim, e é assim, você me conheceu assim, entendeu? Aí a gente repensa se a gente quer esse homem na nossa vida. Por quê? Porque você vai se desgastar, porque você vai viver sofrendo, porque aí você tá com um homem que não respeita, não tem o mesmo nível ele não tem o mesmo desejo, a mesma conexão que você tem. Ele não tem o mesmo respeito pelo relacionamento que você tem, tá? E aí você tem que, literalmente, se você já conversou, se você consegue dialogar com ele e ele não te respeita, mais uma vez, você analisa se esse homem merece estar na sua vida, tá? Antes, aí é legal, antes até de você conversar com ele, surgiu um problema, todas nós temos no mínimo uma amiga, né? Conversar com uma amiga antes, porque você já dá um desabafo, mas também não vai pegar a amiga barraqueira que vai falar, não, vai lá, quebra ele em 10, entendeu? Sabe? Põe pra quebrar, entendeu? Desce do salto. Não, porque só a gente sabe o que a gente tá sentindo, né? Então, converse com uma amiga, converse com um amigo às vezes, né? Pra você deixar a raiva passar, não tomar a decisão na hora da raiva. Normalmente, os homens têm este hábito. Eles não gostam muito de discutir na hora. Eles esperam um pouco para depois discutir, para depois ir falar. Nós, mulheres, adoramos resolver tudo na hora. Eu, então, que sou de escorpião, com ascendente escorpião, eu quero resolver na hora. Se eu não tenho um autocontrole, entendeu? Eu vou fazer o quê? Gerar briga, eu vou gerar discussões, e às vezes quando você está analisando e você se conhece, você teve lá sua crise de ciúmes, teve seus ciúmes, você analisa aquilo com uma cabeça mais calma, você vai ver que você pode estar exagerando ou não. E quando você vai conversar com ele, você vai com o coração mais ameno, né? Vai desarmada, tá? Ó, Aninha tá falando, Aninha, meu amor, nem ir ao shopping sozinha. Pois é. E aí a gente tem que ver
o nível de relacionamento. Por quê? Porque nós podemos fazer o que nós queremos dentro do nosso contrato de relacionamento, tá? Então, dependendo do caso, e aí para te dar uma resposta, eu teria que saber sobre o seu relacionamento em si, mas só com o que você está dizendo aqui, né? Não posso nem ir ao shopping sozinha. Como que a gente não pode ir no shopping sozinha? Né? Como que a gente não pode sair de repente para tomar um chá, para tomar com uma amiga, enfim, sentar para conversar com uma amiga? Como? E aí eu vou falar para vocês. Como que o teu namorado, o teu parceiro, por exemplo, que gosta de jogo, não pode sentar com os amigos dele para tomar uma cerveja e assistir um jogo? Entende o que é a confiança no relacionamento? A importância da confiança no relacionamento? Né? Porque quando você confia em quem você está, quando você tem um relacionamento equilibrado, que é o que todo mundo está buscando, né? Acredito que todas vocês que estão aqui estão buscando um relacionamento equilibrado. Quando você confia, ele vai falar, olha, oi meu amor, eu vou assistir o jogo ali, entendeu? Do Flamengo, do Fluminense, enfim, qualquer jogo, com os caras, com os meninos, com os meus amigos. Você vai saber onde ele tá, se você ligar ele vai atender, se ele não ouviu, porque daqui a pouco ele responde. Ou seja, se você quiser ir lá depois sentar, ele vai estar lá, por quê? Porque ele tá curtindo os amigos dele, ele tá curtindo o jogo. Então você tem que ter um homem que você sinta confiança nele, no que ele diz, né? E ele também em você. Então por isso que o relacionamento, saber escolher quem você vai colocar na sua vida é muito importante. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. A gente fala de autoconhecimento, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque é trabalhoso, Não, o autoconhecimento é fundamental para você saber o que você quer. Quando você se autoconhece, você sabe o que você merece, e aí você escolhe a melhor pessoa para colocar na sua vida. Não é que você vai ter problemas, não é que você nunca vai ter problemas com essa pessoa. Você vai, mas você vai saber resolver esses problemas. Inclusive, se o relacionamento terminar, você vai conseguir terminar o relacionamento de uma forma pacífica. Então, por isso que é importante você saber, né, qualquer uma de vocês, escolherem com quem vocês vão estar, tá? Muitos, né, a gente está falando de diálogo. Muitos casais acabam se separando, tá? Então, são pessoas que ainda se amam, mas se separam porque não conseguem dialogar, né? Não conseguem ouvir o teu parceiro, o teu parceiro não consegue te ouvir. Então, relacionamento é construção dos dois. Construção dos dois. Um relacionamento saudável já tem os seus problemas. Imagine um relacionamento que não é saudável. Um relacionamento cheio de briga, desconfiança, ciúmes. Aí é melhor não ter. Aí é melhor não ter. Acredito eu que seja melhor você parar por um tempo na sua vida, ir se conhecer, ir se cuidar, fazer um detox se você está num relacionamento desgastante, né? Sofre ali, aprende, faz o detox e inicia um relacionamento bacana. Do que ficar tentando, por exemplo, reconquistar um homem que é um homem que não chega nem ser 10% do que você merece na tua vida. Tá? Então, vamos supor, você pode ter um homem na sua vida que seja um mulherengo, que seja um cara que não queira casar, que seja um cara que, inclusive, ele pode dizer pra você, eu sou um cara no fim da noite, eu não quero casar, entendeu? Eu só quero ficar. E aí você acha, né? Vocês acham que vão conseguir mudar esse cara. Não! Esse homem não vai mudar, porque ele tem a personalidade dele, né? Cada um sabe o que é melhor para si, né? E os homens normalmente se conhecem muito mais do que as mulheres. Muito mais do que as mulheres. Então eles sabem o que eles querem para si, a maior parte deles, tá? Então quando você tem este diálogo na tua relação, e quando, para quem, né, de vocês, meninas, que estão começando a ficar, entendeu? Analisar os sinais, saber conversar, saber prestar atenção, saber identificar ali as mentiras, as omissões, é muito importante. É importante o momento de fazer as colocações, é importante saber o momento de estar ficando e falar, peraí, pra mim, né,
deu para ficar até aqui, daqui para frente eu quero namorar. E aí você tem que saber o teu valor de merecimento para chegar depois de 3, 4, 5 meses de ficante e falar, olha só, ficante, eu vou beber uma água aqui. Fala, olha só, ficante, eu adoro ficar com você. 5 meses a mulher já tá falando que ama, mas então vamos lá, ficante, eu adoro ficar com você, eu já te amo, mas pra mim, deste ponto para frente, eu quero algo mais sério. E escuta o que ele tem para dizer, tá? Não vai falar isso pro ficante com uma semana, ok? Mas você tá 5 meses, um exemplo, com ficante, né? Então, você tem que saber do seu jeito, cada uma tem o seu jeitinho, dizer, olha, para mim, para ser ficante, daqui para frente, porque eu quero namorar, eu quero tentar um relacionamento mais sério. E escuta o que ele tem para dizer. Se ele fala, olha, para mim não dá, meninas, vocês têm que ser autoconfiante. Vocês têm que saber o valor que vocês têm. Por quê? Porque você tem que ter na sua vida alguém que queira a mesma coisa que você. Então não adianta você estar 5 meses com um cara que ele só quer ficar e continuar te conhecendo e conhecendo outras. Quando você quer namorar. Por quê? Porque nós mulheres vamos nos dedicar a este homem. Vamos deixar de sair, vamos deixar de conhecer outras pessoas, outros homens. Por quê? Porque a gente já está sendo fiel a este homem. Né? Enquanto ele não, ou seja, então, o que você quer não está alinhado com o que ele quer. Então, é melhor parar em 5 meses, um exemplo, em 3 meses, em 6 meses, e começar a procurar alguém, começar a conhecer outras pessoas, e aí encontrar alguém que queira o que você quer. Do que ficar com este ficante que está com você, que está te dizendo, para mim agora não dá mais, né? Eu quero continuar só saindo com você, entendeu? Eu não quero um relacionamento sério, não estou preparado, não é o momento, cada um tem ali a sua falta de dinheiro, cada um tem a sua justificativa, e você fala, não, então tá tudo bem, a gente vai ficando, achando que ele vai mudar. E aí, passam-se 2, 3 anos e você tá ficando, tá sofrendo, tá se desgastando, e ele tá tendo o que ele quer, o que ele escolheu pra vida dele. E você não tá tendo o que você escolheu pra sua vida. De forma consciente, mas você está tendo o que você escolheu de forma inconsciente. Não sei se eu consegui me fazer clara, quem me assistiu a semana passada sabe. Nem sempre o que nós queremos conscientemente, tá? É o que nós buscamos inconscientemente. Então, você está com uma pessoa conscientemente, você quer namorar. Conscientemente, você acredita que você vai fazer esse ficante, né? Ou esse namorado que não casa nunca, que não vai morar nunca junto com você, que você acredita que você vai conseguir mudar ele. E você está insistindo em algo que você acredita, porque você acha que isso vai acontecer. Só que inconscientemente, você procurou uma pessoa completamente oposta àquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquele relacionamento dos seus sonhos. Por quê? Por causa das suas feridas emocionais. Porque nós, se não tratarmos as nossas feridas emocionais, nós buscamos exatamente o que nos faz sofrer. Por quê? Porque é o que nós temos de base. É como nós aprendemos a nos defender, como nós aprendemos como que veio o amor lá atrás. Por isso a importância de saber quais são as suas feridas emocionais, tá? Por isso a importância. Cuidem, né? Uma outra dica é cuidar muito da autoestima. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem agora e continuarem pensando. De 0 a 10. De 0 a 10. Quanto você se ama? Reflete sobre isso. Você se ama mais quanto você se respeita. Tá? O quanto você se respeita. Quando você permite num relacionamento ser traída muitas vezes. Quando você permite num relacionamento que o teu parceiro grite com você, né? Que o teu parceiro te proíba de diversas formas, você está codependente desse relacionamento, você não está se amando o suficiente, a tua autoestima está lá embaixo. Por quê? Porque você não se conhece o suficiente, porque você não cuidou das suas feridas emocionais,
E se você não lutar pela sua felicidade, se você não correr atrás da sua felicidade emocional, como que você vai conseguir? Se você porque você não está se respeitando. Quando nós ficamos com alguém que nos faz mal, nós não estamos nos respeitando. Ai, Alex, é fácil falar, eu tô num relacionamento abusivo, tá? Um exemplo, e é difícil sair, muito, porque quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente tá lidando com um narcisista, e esse narcisista, que hoje em dia as pessoas falam, o cara gritou uma única vez, já é um relacionamento abusivo. Não, um relacionamento abusivo, o cara que grita uma, duas, três vezes é um cara disfuncional, um cara desequilibrado. Um relacionamento abusivo, um relacionamento quando você tá lidando com um transtorno, tá? Então você não consegue curar a pessoa com quem você está se relacionando, e essa pessoa te faz muito mal e você se torna codependente dessa relação, né? Então você adoece junto, tá? E aí para você sair de um relacionamento abusivo é muito complicado, é muito difícil, precisa de muita ajuda de familiares, de amigos, terapêutico, alguns casos de medicamento, precisa de psiquiatra, então depende do grau do teu relacionamento tóxico, abusivo, né? Porque aí você está lidando com um narcisista, e isso tanto homens quanto mulheres são narcisistas, mas o que eu tô falando aqui não é de um relacionamento abusivo. Tô te falando de um relacionamento disfuncional, um relacionamento que não tem respeito, com uma pessoa que não te respeita. Se ela não te respeita e você continua com ela, você também não se respeita, tá? Você também não se respeita. Então, pense de 0 a 10 o quanto você se ama, o quanto você se respeita, né? E o que você precisa fazer para aumentar a sua autoestima. Nunca deixem de se conhecer, de fazer o que vocês estão fazendo agora, assistindo a minha live, assistindo qualquer outra live. Não deixem de pegar informações, né? Procurem saber quem são as pessoas que estão passando as informações, porque a gente tem muita porcaria na internet, mas assistam, né? Leiam, aprendam a ler sobre determinadas coisas. Parem de ficar assistindo só o Big Brother, pelo amor de Deus. Tá? Pode assistir para relaxar, mas não foque. Então, assim, comece a focar em coisas que são importantes para você. Se você está infeliz no teu relacionamento, comece a estudar como é a melhor forma de você sair desta infelicidade. O que você precisa fazer, porque tem diversos caminhos, tá? O que não dá para fazer eu sou infeliz, eu estou infeliz e eu vou esperar que a felicidade caia no meu colo. Né? Vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vou esperar que a felicidade caia no meu colo. Então, até para você ganhar na Mega Sena, você precisa ir lá e jogar, ok? Você pode até rezar para Deus te ajudar, mas você tem que ir lá e jogar. Deus não vai jogar para você. Enfim, dependendo de qualquer religião, né? Então o milagre ele não acontece se você não ganha na loteria, se você não jogar. Então você precisa de um mínimo de esforço. E aí o esforço para ser feliz é um esforço que eu acho que vale a pena, né? Então cuidar da sua autoestima é muito importante. Por quê? Porque você começa, quando você está com uma autoestima elevada, você começa a colocar fim na insegurança que você sente. Né? Porque muitas vezes você está insegura por causa das suas feridas emocionais, então se você sabe qual é o motivo da sua insegurança, o que desperta aquele gatilho, você pode até dizer pro seu parceiro, olha, essa tua atitude está despertando esse gatilho em mim, enfim, que é o gatilho ali de um relacionamento tóxico que eu tive, de um relacionamento disfuncional anterior, ou era a maneira como, né, o meu pai me tratava, como a minha mãe, enfim, me tratava quando eu era criança, ou sobre abusos que eu sofri. Se você sabe o que te aconteceu, você pode dialogar com o teu parceiro e falar, este comportamento me gera gatilho. E teu parceiro é um cara que você soube escolher, vai ser um cara legal, ele vai saber lidar e vai melhorar o comportamento dele. Relação aos dois, né? E tudo que eu tô falando pra você, você também tem que fazer pelo seu parceiro quando ele é legal, né? Relacionamento é equilíbrio, né? Reciprocidade. Não é só você fazer e o teu parceiro não faz. Ou não é só ele fazer e você também não retribuir. Então tem que ter um relacionamento para ser duradouro, né? Ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser
tem que ter reciprocidade, conexão, desejo, entendeu? Tem que ter tudo isso tem que estar em sintonia, tá? Quando a gente se autoconhece, quando a gente é uma mulher mais confiante, estas coisas vão fluindo e vão surgindo sem você precisar pensar. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer isso. Não, porque você vai... É como aprender a falar. Você nasce e não sabe falar. Mas depois que você aprende a falar, pronto, você fala. Né? Por quê? Porque é treino. Você vai treinando e você vai aprendendo. Quem não sabe um outro idioma, vai lá estudar e vai aprender a falar. Né? Um outro idioma. Ou seja, você vai para uma faculdade, você não sabe nada. A pessoa entra, presta o vestibular e sai médica. Né? Então, tudo é uma questão de aprender. E aí, por que eu não sei medicina? Porque eu não estudei medicina. Eu entendo de direito, que eu me formei em direito, né, de psicologia, ou seja, entendo que eu estudei. Então, entendo do meu autoconhecimento, por quê? Porque eu fui me analisar. Por quê? Porque eu vivi um relacionamento tóxico, abusivo, com narcisista. Eu sou filha de uma narcisista. Ou seja, eu quero continuar colocando narcisistas na minha vida? Não. Então, como eu não quero, eu vou saber o que eu preciso fazer para não colocar. Tá? Então é importante, né, para você ser uma mulher que não seja desconfiada de absolutamente tudo, ou se você está desconfiada e aí você entende que aquela desconfiança tem um motivo real, concreto, por quê? Porque a pessoa que está na sua vida não vale o troco do pão, não vale absolutamente nada, então você é autossuficiente, se não for ainda, vai se tornar, para colocar essa pessoa fora da sua vida e ter uma pessoa que vale a pena. Que vale a pena. Então é melhor sofrer um pouco ou um tempo menor do que passar a vida sofrendo. E quem escolhe o tempo que vai ficar sofrendo, né, é cada uma de vocês. É cada uma de vocês. Tá? Porque nós não consertamos ninguém. Nós podemos ajudar as pessoas, mas a pessoa precisa querer ser consertada. Então, se você está com um homem que é mulherengo, um homem que te gera insegurança, que não te respeita em momento nenhum, você tem que pensar se vale a pena continuar com esta pessoa, tá? Então, vocês têm que se lembrar sempre que relacionamento é feito de duas pessoas. Você é responsável... Ops, mostrei o dedo errado. Você é responsável pela sua felicidade. E ele é responsável pela felicidade dele. Ambos são responsáveis pelo relacionamento de vocês. Ok? Então, se você é responsável pela sua felicidade e está num relacionamento com um cara que não tá nem aí pra você, a responsabilidade de ficar nesse relacionamento é sua. Se você tá num relacionamento que um cara te adora, mas que você não cuidou das suas feridas emocionais, e as suas feridas emocionais estão destruindo o seu relacionamento porque você é uma mulher carente demais, ciumenta demais, eu tenho live falando sobre carência, tenho aí, acho que tem horas, né, de vídeos aqui no YouTube falando sobre carência, né, da mulher carente, o comportamento. Eu acho que vale a pena vocês procurarem, assistirem, que é bem bacana. Então, se você é uma mulher muito carente, cuidou das suas feridas emocionais, achou um cara bacana, ele não vai aguentar, né? Ele não vai aguentar, vai chegar um determinado momento que ele vai embora, né? Então, você pode perder um cara bacana assim, tá? E algo que é importante, que a gente sempre esquece. Quando você começa a se relacionar com alguém, essa pessoa te escolheu. Como você escolheu essa pessoa? Você escolheu essa pessoa por alguns motivos. Né? Ou seja, você admirou como ela era, sei lá, como pai, você admirou como ele cuidava da saúde, você admirou como ele era bonitão, ou seja, admirou, cada uma admira, cada uma tem lá, idealiza, né, o tipo de homem que quer pra si, né? Então, ele também, quando começou a namorar com você, ou quando casou com você, ou começou a ficar com você, também te admirou em algumas coisas, tá? Então, ele também te escolheu. Então você tem que levar isso em consideração. É muito importante, principalmente para nós mulheres quando já estamos casadas. Nós somos escolhidas para casar com este homem. Tem aí, muitas de vocês são casadas ou já estão num relacionamento há muito tempo. Então você foi escolhida para viver esse relacionamento que você tem com ele. Então tudo que você... E você escolheu ele, né? Então tudo que você ainda gosta nele, ele também ainda gosta em você. Mas aí não existiu lá o bendito diálogo,
né? E sempre dá tempo de se consertar, de se conversar, entendeu? E aí não existiu o diálogo, e o que acontece? Esse casamento pode ir por água abaixo, esse relacionamento pode ser destruído, né? Por falta de diálogo, de compreensão, de autoconhecimento. Então vocês precisam sempre, todas nós, precisamos sempre procurar nos conhecer. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente entende a origem dos nossos sentimentos, da onde está vindo, tá? Tá vindo da onde, né? A Alexia tá com ciúmes. Esse ciúmes é o quê? Ele é real? Então tá vindo de um fato real que eu tenho que resolver, tá? Com meu parceiro. Esse ciúme está vindo da onde? Está vindo dos meus traumas lá da infância? Então eu preciso, meu parceiro não tem culpa? Eu tô jogando uma carga em cima, uma responsabilidade, uma cobrança em cima do meu parceiro de traumas meus? Então eu tenho também que resolver. Entendem? Das duas formas você precisa resolver. Quando o teu problema de desconfiança é real, concreto, porque você tá com o cabra que tá lá te sacaneando, você tem que resolver isso. O que você não pode é continuar aceitando este tipo de homem, né? Ou você tem um trauma passado, uma criança ferida, uma ferida, né, lá na sua criancinha, uma ferida emocional. Então você precisa saber e cuidar dessa ferida, tá? Eu vou tentar responder, o Instagram me dá 1 hora só, vocês já estão sabendo disso. Ai, gente, eu tenho acabou de entrar aqui, 26 segundos restantes de live, tá? De tempo com o Instagram. Vou agradecer todas vocês. Se vocês gostaram bastante, deixa, se vocês querem que eu continue falando sobre este assunto, tá? Deixa um recadinho no feed sobre ali na live, tá? Onde eu coloquei. Deixa um recadinho que eu continuo. Beijo, vai cair.